Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a respirar com calma e permitir que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Muitas vezes somos levados pela aparência das coisas, como se tudo que parece espiritual tivesse valor diante do Senhor. Mas a Bíblia nos lembra que aquilo que realmente toca o coração de Deus é a fé, a confiança sincera, firme e obediente depositada nele. A carta aos Hebreus capítulo 11 verso 6 afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, e isso nos mostra que a base da vida espiritual não está na aparência, mas na confiança verdadeira. A fé não é um sentimento que surge do nada ou uma emoção que tentamos estimular. Fé é uma decisão de descansar no caráter de Deus, de acreditar na sua bondade mesmo quando não entendemos o caminho. A segunda carta aos Coríntios capítulo 5 verso 7 nos chama a viver pela fé, e não pelo que vemos. Caminhar pela fé é escolher a verdade de Deus acima das nossas percepções limitadas. É seguir na direção da promessa, mesmo quando nossos sentidos apontam para outro caminho. Foi por isso que Jesus nos disse, no Evangelho de João capítulo 14 verso 1, para não deixarmos nossos corações se perturbarem, mas crermos em Deus e também nele. A preocupação tenta nos convencer de que temos controle sobre tudo, mas a ação de confiar é o contrário, é abrir mão do peso que não conseguimos carregar. A carta aos Filipenses capítulo 4 versos 6 e 7 nos orienta a não ficar ansiosos, mas apresentar tudo ao Senhor com oração, súplica e gratidão, para que a paz de Deus guarde nosso coração e nossa mente. Quando escolhemos confiar, entregamos o que não podemos mudar e declaramos: Pai, eu confio no que tu podes fazer. A verdade é simples. Nossa parte é confiar e obedecer. A parte de Deus é cumprir sua palavra. E ele já garantiu que nada é impossível para o Senhor, como está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 1 verso 37. Essa palavra precisa nos lembrar, diariamente, que Deus é maior do que qualquer cenário adverso. Por isso, precisamos examinar nosso coração e perguntar: tenho firmeza nas promessas de Deus ou estou deixando as circunstâncias abalar minha fé? A fé é alimentada pela palavra. A carta aos Romanos capítulo 10 verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E Deus falou com Josué no capítulo 1 verso 8 dizendo que ele deveria meditar na palavra dia e noite, para que tivesse força, coragem e êxito em tudo o que fizesse. Quando meditamos nas Escrituras, a verdade se enraiza em nós e transforma nossa maneira de reagir ao mundo. As provações também têm um propósito. A carta de Tiago capítulo 1 versos 2 a 4 nos lembra que os desafios produzidos pela fé amadurecem nosso caráter, e a primeira carta de Pedro capítulo 1 versos 6 e 7 explica que os testes purificam nossa fé como ouro refinado. Embora o processo às vezes doa, Deus usa cada momento difícil para fortalecer aquilo que é verdadeiro dentro de nós. Por isso, quando a pressão aumenta, não solte as promessas, segure-as ainda mais firme. A armadura espiritual que Deus nos oferece inclui o escudo da fé, como ensina a carta aos Efésios capítulo 6 verso 16. É ele que apaga os ataques do inimigo, mentiras, dúvidas, confusão, acusação. Podemos permanecer firmes porque nossa fé está em Jesus, aquele que venceu a morte, o pecado e toda obra das trevas. A vitória dele é a base de todas as nossas certezas espirituais. Tudo ao nosso redor muda, as opiniões mudam, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus declarou no Evangelho de Mateus capítulo 24 verso 35 que céu e terra passarão, mas suas palavras jamais passarão. Por isso, permita que sua fé fale mais alto do que o medo. Leve seus pedidos ao Senhor, renda seu coração a Ele e permita que sua palavra te direcione. Agora, vamos orar juntos. Pai amado, Tu conheces profundamente o meu coração. Sabes onde sou firme e onde ainda vacilo. Conheces minhas dúvidas, meus receios e os pensamentos que surgem quando algo sai do meu controle. A tua palavra me ensina que as provações produzem perseverança, então escolho enxergar cada desafio como uma oportunidade para crescer e amadurecer. Senhor Jesus, tu és santo, poderoso e soberano. Não existe situação que te ultrapasse. As águas obedecem à tua voz, montanhas se movem ao teu comando e muralhas caem diante da tua presença. Quando eu me sinto incapaz de seguir, tu permaneces inabalável.
Tu abres caminhos onde não existem, como revelado no livro do profeta Isaías capítulo 43 verso 16. Tu transformas desertos em fontes de água, como diz o Salmo 107 verso 35. Quando eu não vejo saída, tu crias uma. Quando estou estagnado, tu traz movimento. Quando estou seco, tu derrama águas vivas. Sei que posso clamar ao teu nome, Jesus, porque tu és o nome acima de todo nome. Assim como acalmaste o vento e o mar no Evangelho de Marcos capítulo 4 verso 39, ordena paz sobre as tempestades do meu coração. Acalma o que grita dentro de mim e silencia toda voz que contradiz tuas promessas. Ajuda-me a caminhar pela fé quando o caminho parece longo, quando não entendo o propósito, quando minhas emoções tentam me dominar. Quando eu, como Pedro sobre as águas, sentir que estou afundando, estende a tua mão e me ergue novamente. Ensina-me a olhar primeiro para a tua palavra e não para o medo. Senhor, tu conheces cada estrela pelo nome, como declara o Salmo 147 versos 4 e 5. Se tens esse cuidado com o universo, então também conheces cada uma das minhas necessidades antes mesmo de eu expressá-las. Por isso, entrego a ti meus planos, minhas decisões e meus passos. Molda meu coração, fortalece minha fé e dirige meus caminhos. Que eu seja alguém que escolhe gratidão em meio à espera, obediência em meio às dúvidas, adoração mesmo quando não entendo o processo. Dá-me um coração disposto a te buscar antes de qualquer coisa. Ensina-me a falar palavras de vida, a agir com amor e a ter uma fé que resiste. Senhor Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada em ti é instável. Nada em tua palavra falha. Por isso, coloco minha confiança no teu caráter, na tua fidelidade e na tua graça. Que minha vida te glorifique, que meus pensamentos estejam alinhados com a tua verdade e que minhas atitudes expressem o teu amor. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que a tua graça é suficiente e que a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Obrigado, Pai, porque tu me ouves. Em nome de Jesus, amém.